Deus, nós vamos continuar a nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, e nós temos exposto o Evangelho de Mateus, capítulo 17. E o título de nossa mensagem hoje é Rei dos Reis, Servo dos Servos. Rei dos Reis, Servo dos Servos. A partir do verso 26. Na verdade, é a partir do verso 22. Capítulo 17, verso 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui um cenário parecido com o que nós já vimos no capítulo 16. Nós havíamos visto no capítulo 16, quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, os discípulos se escandalizaram muito, se assustaram. Eles não conseguiam entender como que Jesus pode morrer. Como que aquele que cura os enfermos, cura os coxos, os cegos, os mancos, expulsa demônios, ressuscita mortos. Como que pode acontecer que ele vai morrer? E eles ficaram tão perturbados, tão angustiados, que o apóstolo Pedro, nós vimos, ele chegou a repreender Jesus. Ele começou a dizer para Jesus: Jesus, de forma nenhuma isso não vai acontecer. Ele chamou Jesus no canto e falou: isso não vai acontecer. Olha, Pedro, pensando que ele ia mudar o destino, né? Quase como se chegasse assim: ó, Jesus, eu decidi aqui que eu tenho uma ideia melhor. Mas eles não conseguiam entender isso. Não entrava na mente deles. E humanamente, nós precisamos reconhecer que isso é perfeitamente compreensível. É perfeitamente compreensível. Você não quer que morra ninguém que você ama. Eles amavam Jesus. Como assim Jesus vai morrer? A gente vai ver que na sequência do Evangelho tem vários momentos que quando Jesus volta a falar sobre esse assunto, ele sempre tem dificuldade de assimilar o que eles estão ouvindo. Sabe aquelas coisas que você ouve, mas não ouve? Você já tiveram momentos assim na sua vida que você recebe uma notícia tão chocante que você nem consegue assimilar. Às vezes demora dias para aquilo entrar no seu coração, para você entender o que está realmente acontecendo, de tão triste. Então você tem que entender que os discípulos passaram por isso. Mas não pensem que eles estavam desinformados sobre a morte de Messias de uma maneira como se eles não pudessem saber, porque além de Jesus falar isso múltiplas vezes, várias vezes ele está falando do assunto,
O próprio Velho Testamento falava isso. O próprio Velho Testamento dizia que o Messias iria morrer, como Isaías 53. Famosas profecias de Isaías falavam sobre a humilhação e a exaltação, a ressurreição do Messias. Então, não só eles estavam fechando os olhos para o que o próprio Jesus dizia, eles estavam fechando os olhos para o que a Bíblia dizia. E isso nós precisamos reconhecer que é um perigo que todos nós estamos sujeitos a cair. O perigo de certas coisas eu não quero enxergar. Eu até vejo, mas eu vejo assim. Aí você fecha o olho, não quero ver. Faz de conta que não é isso aqui, faz de conta que não existe. Porque isso aqui me incomoda. Então era assim. Então não pense que não estava claro. Quando Jesus ressuscita, ele fala, ó, vocês estão devagar porque o Velho Testamento já dizia que isso ia acontecer. Honestos, tardios de coração, Lucas 24. Mas aqui nós vemos novamente, verso 23. E eles se entristeceram muito. Então, desde Mateus 16, nós vemos que os discípulos estão muito entristecidos, numa sequência de situações com eles entristecidos, e inclusive com eles, com a fé fraca. Vocês lembram que eles nem conseguiram realizar um milagre de cura, e tantas vezes antes eles tinham curado, desde Mateus 10. Eles não conseguiram porque eles estavam entristecidos, e preste atenção na palavra muito entristecido. Por quê? Porque Jesus voltou a falar sobre a sua morte. Então isso nos mostra que um verdadeiro cristão, os discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, que sempre foi ímpio ladrão, mas um verdadeiro cristão, que era o caso dos 11, pode passar por momentos de grande tristeza, pode passar por momentos em que sua fé é fragilizada. Então, a doutrina da perseverança dos santos não quer dizer que o cristão necessariamente vai ficar forte e bem o tempo inteiro. A gente viu aqui, e eles se entristeceram muito. Nós tivemos um momento de grande tristeza e, como a gente viu antes, até de uma fé fraca. E nós vamos ver que o milagre que Jesus opera logo em seguida tem tudo a ver com a fraqueza deles. Vamos ver. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas. Então, Cafarnaum era uma cidade que ficava na província da Galileia, na região da Galileia, e é onde Jesus conheceu alguns dos apóstolos, e é onde ele foi morar no início do seu ministério. E aí veio alguém cobrando as dracmas. O que são as dracmas? É importante entender isso para entender a natureza do que Jesus vai responder e o milagre. Então muita gente lê isso aqui e não entende porque não sabe o que são dracmas. Então as dracmas são um tipo de imposto ou de cobrança que tinha na época, mas não era uma cobrança do Império Romano. As dracmas, vocês vão aprender sobre elas em Êxodo capítulo 30. Não precisa abrir agora, mas Êxodo capítulo 30 era um imposto, era um valor que era pago para o templo. Então o templo de Jerusalém, vocês lembram que o templo de Deus ficava em Jerusalém, e para aquele templo, todo israelita com 20 anos de idade ou mais, na Êxodo 30, todo israelita com 20 anos de idade ou mais tinha que pagar um certo valor para a manutenção do templo. Então, isso que era a dracma. Então, o cobrador aí não é um cobrador de imposto de Roma. Ele está fazendo a cobrança do templo. Ele pergunta, o vosso mestre não paga as dracmas? Agora vamos ver. Verso 25. Pedro vai dizer que sim. Aí quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus já antecipa. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Vamos entender isso aí. Então,
Acho que era bem legal conviver com Jesus, que de vez em quando ele já lia teu pensamento e já te falava o que você estava pensando. Imagina isso, né? Você conviver com alguém que eles lê os seus pensamentos. Eu ficaria meio assustado. Então você imagina, Pedro entrou na porta, nem precisou explicar nada. Jesus já entrou no assunto. Abre parênteses. Isso acontece na igreja. Porque aqui na igreja, vocês prestaram atenção no que eu orei antes de eu começar a pregar? Eu falei, Deus, que eu não fale pelo meu próprio entendimento, pela minha própria cabeça, mas que eu fale pelo Espírito Santo. Então, eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. E muitas coisas que Ele me leva a falar, sem eu saber, é porque Ele sabe o que está no seu coração e está falando contigo. Muitas coisas que eu falo, Ele me induziu a falar porque Ele viu o seu coração. Isso acontece na igreja, porque Jesus, Ele continua vivo, e Ele continua sondando o seu coração, e Ele usa a igreja, Ele me usa, Ele te usa, Ele usa os irmãos, para falar coisa para você. Baseado no que Ele sabe. Baseado no que Ele viu. Então, isso aqui continua a acontecer, só que a diferença é que agora Jesus está no céu, e Ele usa a sua igreja, para a gente ensinar um ao outro, para a gente exortar um ao outro, para a gente atuar. E muitas vezes Ele nos leva a falar coisa que a gente não sabe, a gente não é onisciente. Mas o Espírito está nos usando para falar com alguém. Isso continua acontecendo. Vamos entender a pergunta de Jesus. Jesus faz uma pergunta. Simão, de quem os reis da terra cobram tributos ou censos? Então esses tributos e censos aí são impostos. Está perguntando, César, Herodes, eles recolhem impostos de quem? Dos seus filhos? Ou seja, o imperador, quando ele vai recolher imposto, você acha que ele cobra o filho dele? Você acha que ele fala para o filho dele que o filho dele tem que pagar imposto? Ou são os outros, outras pessoas? E Pedro vai falar dos alheios. Ou seja, o filho de César não paga imposto. O filho de Herodes não pagava imposto, porque ele era da família dos reis. Quem paga o imposto são os outros. O que isso tem a ver com a dracma? Quem aqui já sabe, já entendeu o que isso tem a ver com a dracma? Levanta a mão. Entendeu? Vocês são inteligentíssimos. O que tem a ver é o seguinte: se eu sou filho de Deus, eu não tenho que pagar imposto por templo, porque o templo é o meu reino. O templo de Jeová é meu. Vocês lembram quando Jesus chega no templo, lá no mais adiante do Evangelho, quando Jesus chega no templo, o que ele faz? Você lembra o que ele faz? Ele chega limpando tudo. Ele chega derrubando a mesa, ele pega o chicote e sai expulsando as pessoas. E quem que os fariseus perguntam para ele? Qual autoridade você tem para chegar aqui tumultuando, derrubando as mesas, expulsando as pessoas? Qual é a resposta? Ele é o Filho de Deus. Aquele templo pertence a Ele. É igual na tua casa. Na tua casa, você manda. No templo de Deus, quem manda é Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho que pagar imposto de nada, tudo é meu. Tudo pertence assim a mim. Porque o Filho de Deus é Deus. Vamos prosseguir. Verso 26, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Muito bem, Simão, você respondeu correto. Mas, preste atenção nesse mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. O que é estáter? Estáter seria uma moeda da época. Então Jesus está dizendo para Pedro, aonde tem a moeda, o que ele vai ter que fazer para conseguir essa moeda,
E ele sabe que no fundo do mar vai ter um peixe com essa moeda na boca. Então, Jesus faz duas coisas aqui que indicam onisciência e onipotência. Primeiro, antes de Pedro falar, Jesus já falou. Segundo, que Jesus diz exatamente, de forma miraculosa, como é que ele vai conseguir pagar aquele dano. Por que Jesus faz isso? Bom, em primeiro lugar, o ponto de Jesus no verso 26 e 27 é dizer o seguinte: eu vou fazer algo que eu não sou obrigado a fazer. Se eu não quiser, eu não pago nada. Se eu quiser, eu não pago. Eu falo, ó, eu sou dono do templo, porque eu sou Deus, sou filho de Deus, não vou pagar, e fim de história. Se ele quisesse falar isso, na verdade, se ele quisesse, ele não pagava nada para ninguém. Se Jesus quisesse, ele não precisava nem pagar imposto para César. Por que que ele paga? E aí está o grande mistério da encarnação e da morte de Jesus. Vocês vão ver agora que esse milagre, ele serviu para ilustrar a morte de Jesus, que era o assunto que estava perturbando Pedro, que é o seguinte: ao realizar esse milagre, Jesus prova que ele é Deus, porque ele prova que é onipotente e onisciente. E ao provar que ele é Deus, ele mostra que mesmo sendo Deus, ele iria se submeter a algo que ele não precisava se submeter. Ele ia se sujeitar a algo que ele não precisava se sujeitar, que era pagar o imposto do templo. Mas o pagar o imposto do templo, ao fazer isso por meio de um milagre, ao fazer isso por meio de um ato de onipotência, ele está dizendo, eu vou pagar porque eu quero, mas porque eu sou Deus, o Deus que quis se colocar nessa posição. E com isso, ele explica para Pedro o mistério da sua morte. Jesus não morreu porque ele é fraco. Ele está mostrando, eu não me submeto a essas coisas porque eu sou fraco. Eu não me submeto a essas coisas porque eu sou um homem comum que morre. Esse era o escândalo dos discípulos. O que os discípulos não estavam entendendo é por que ele vai morrer se ele é o Todo-Poderoso. Por que ele vai morrer? Isso significa que ele é fraco? Isso significa que ele é mais um homem comum? Esse é o susto dos discípulos. Se ele é o Senhor, como ele pode morrer? E com esse milagre, Jesus explica como. Eu morro porque eu quero morrer. Eu morro porque eu tenho um propósito para morrer. É isso que ele fala em João 10. Abra aí João 10. Em João 10, Jesus vai falar sobre o propósito da sua morte. Verso 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Vamos ver essa parte, todo mundo junto. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai.
E aí nós vamos ler o verso 30, todo mundo junto. Eu e o Pai somos um. Então você vê que no verso 18, Jesus deixa claro que ninguém tem o poder para me matar. É importante entender isso sobre a morte de Jesus. Ninguém tinha poder nenhum para me matar. Jesus morreu porque ele quis se entregar. É isso que ele está dizendo. Isso significa que até em sua morte, Jesus preserva a sua onipotência. Até em sua morte, Jesus não deixa de ser o Senhor. Ele não deixa de ser o Todo-Poderoso. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida porque eu quero. Quando eu quiser, eu tomo ela de volta. Ou seja, quando eu quiser, eu ressuscito. Eu morro a hora que eu quiser. Eu ressuscito a hora que eu quiser. Porque eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Por que Jesus faz isso então? A resposta está no verso 17. O que Jesus faz está fundamentado no amor de Deus. Por isso o Pai me ama, e como ele diz também no verso 15, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Sobre essa questão do amor, vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 8. Vamos ler os versos 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá que ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vejam, meus irmãos, aonde estava o coração do problema dos discípulos. Os discípulos não queriam que Jesus morresse, os discípulos não queriam que Jesus padecesse, que ele sofresse, que ele fosse crucificado, eles não queriam nada disso, eles não entendiam nada disso. Eles não conseguiam compreender. Por quê? Porque eles estavam olhando para a morte de Jesus com a ótica errada. Qual era a ótica que eles estavam olhando? Se Jesus morrer, é porque ele é fraco. Se Jesus morrer, é porque ele é mais um ser humano como nós. É o que os dois discípulos do caminho de Emaús disseram. Eles falaram, nós pensávamos que ele seria o Salvador. Mas agora ele morreu. Ou seja, se ele morreu é porque ele é fraco, se ele morreu é porque ele é mais um ser humano como nós. Mas aqui o apóstolo Paulo vai explicar que não é assim. Jesus não morreu porque ele é fraco, mas Jesus morreu porque Deus nos ama. Verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a prova do amor de Deus. Quando você não se sente amado, quando você não se sente que existe um amor por você verdadeiro, você precisa lembrar da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o ápice do amor. E aí ele vai fazer uma observação muito interessante. Ele diz no verso 7 assim, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que significa isso? Pense aí você. Pense no seguinte. Você aceitaria morrer por alguém? Então eu quero que você pense em uma pessoa, uma ou duas pessoas que você morreria por essa pessoa. Essa pessoa é tão importante que se você tivesse que escolher entre ela e você, você aceitaria morrer. Conseguiram pensar em alguém? Pense em alguém que você daria sua vida por ela. Ó, tá um tiroteio, você pularia na frente se tivesse que ser para salvar essa pessoa. Então, isso é um amor genuíno, né? Isso é um amor genuíno. Agora pense no seguinte. Essa pessoa que você pensou em morrer por ela, é uma pessoa que você ama muito,
é uma pessoa que você não é simplesmente gosta muito, você ama muito essa pessoa. Essa pessoa, para você, é mais importante que a sua própria vida. Não é isso? Agora pense no seguinte. Essa pessoa é alguém que você considera boa ou uma pessoa muito ruim para você? Qual dos dois? É uma pessoa que para você é boa. Eu, por exemplo, pensei aqui, ó, pensei na Bequinha. Pensei na Bequinha. Uma das pessoas que eu pensei. Mas ela é muito boa para mim. Ninguém aqui pensou assim, ó. Tenho certeza que você não pensou o seguinte. Você pensou em uma pessoa muito, muito ruim, que te causa muito mal, você falou, por essa eu quero morrer. Você não pensou isso. Você pensou na sua esposa, no seu marido, na sua filha, na sua mãe. Talvez até um amigo que te ajudou muito. Você tem muita consideração para aquela pessoa. Alguém muito importante. Mas ninguém aqui pensou assim, ó, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei, aquela pessoa que falou muito mal de mim, quis me matar e vive criando fofoca sobre mim, é ela que eu vou tomar bala por ela. Você não pensou nisso? É isso que Paulo está explicando assim, ó. Verso 7. Poderá ser que pelo bom, ou seja, pode ser que uma pessoa que você gosta muito, que é muito boa, que é muito justa, você aceite morrer por ela. Mas não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Deus fez. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ou seja, ele não morreu por pessoas boazinhas. Ele morreu por grandes pecadores. Ele morreu pelo apóstolo Paulo, que perseguia a sua igreja. Ele morreu por nós, que éramos inimigos de Deus, que estávamos longe de Deus. Ou seja, quando Cristo morreu por nós, não é porque ele viu, não foi como igual você que vê sua mulher, vê sua filha, vê seu marido e pensa, eu morreria por essa pessoa. Não foi assim. Ele contemplou todos os seus pecados. Quando Cristo morreu por você, quando Deus enviou seu Filho para morrer por você, ele sabia e tinha diante dos olhos todos os seus pecados, todas as suas imundícias, todas as suas perversões, todas as suas mentiras. Ele viu tudo. Você morreria por alguém que 10 minutos antes você descobrisse que fala muito mal de você, ou que fazia muitas coisas contra você, mas foi isso que Jesus fez. Quando Jesus morreu por Pedro, quando Jesus estava sendo condenado por Pedro, Pedro estava negando Jesus. Quando Jesus morreu por Paulo, Paulo era um fariseu arrogante, sem vergonha. Não só Jesus fez isso por os dois, mas ele fez isso contemplando todos os seus pecados. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, avança para o capítulo 8, verso 35, que ele vai vir para a pergunta-chave, que é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E a pergunta, e a resposta que muitos cristãos vão dar, eu sei o que pode me separar do amor de Cristo. O meu pecado, a minha frieza, a minha incredulidade. Isso pode me separar do amor de Cristo. Meu irmão, o amor de Cristo, como Paulo falou no capítulo 5, não é como o amor humano em que você morre pelos bons. O amor divino é o amor que ele morreu por você, considerando todos os seus pecados. E por isso os seus pecados não podem te separar dele. Os seus pecados não podem te separar do amor de Deus. Porque Cristo morreu exatamente para lidar com o problema do pecado.
Então, se Cristo morreu para lidar com o problema do pecado, como é que o meu pecado vai me separar dele? E aí a gente vai para a segunda característica da morte de Cristo. Eu falei que a morte de Cristo é fundamentada no amor dele por nós. A segunda característica desse amor é que esse amor é santificador. O amor de Deus pelo seu povo, por sua igreja, pelas suas ovelhas. Aliás, vocês repararam que o que Jesus diz lá em João 10? A gente leu agora, ele diz assim: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus morreu pelas ovelhas, pela igreja, pelo seu povo. Além desse amor ser incondicional, o seu pecado não ter como separar você do amor dele, o amor dele é tão grande, é tão infinito, que ele é transformador, ele é santificador. Ou seja, ao te amar, ao morrer por você, esse amor é tão infinito, tão profundo, que ele transforma você mais parecido com ele. Então vamos entender isso melhor. Vamos abrir em... Vocês estão em Romanos, né? Então, Romanos capítulo 8. Verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós, isso tem um efeito em nós de fazer com que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, aquilo que era impossível quando nós não tínhamos Cristo, aquilo que era impossível à nossa carne, ou seja, sem Cristo, a gente é inclinado contra a lei de Deus. É o que ele diz no verso 3, o que era impossível à lei, o que era impossível você fazer sem Cristo. Quando o amor de Cristo entra na nossa vida, quando o amor de Cristo entra no nosso coração, quando nós recebemos Cristo, esse amor é tão grande que ele transborda e nos transforma, de modo que antes aquilo que era impossível se torna realidade. É um amor superabundante. E é um amor santificador. Ou seja, quem tem encontro com Cristo, verdadeiro, legítimo, autêntico, não permanece em seus pecados. E por isso também os seus pecados não podem separá-lo de Cristo. Você vai pecar, você vai errar, mas você será como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou Jesus. O apóstolo Pedro disse para Jesus que... disse para as pessoas que não conheciam Jesus. Jesus estava sendo julgado. Mas no momento que cantou o galo, você lembra que o galo canta? A Jesus lá dentro, sendo julgado, ele vira para fora. Você lembra que ele vira para fora? Ele olha nos olhos de Pedro. Quando ele olha nos olhos de Pedro, Pedro começa a chorar. Ele chora, ele chora, ele chora de arrependimento. Ele diz: o que eu fiz? É assim o verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo, ele é constrangido pelo amor de Deus. O que Pedro viu quando Jesus olhou para ele? Ele viu o olhar penetrante do amor de Deus. E por isso ele não conseguiu permanecer em seu pecado. Não conseguiu. Ele não conseguiria continuar negando Jesus. Aquele amor era muito penetrante, de modo que ele não permaneceria da mesma maneira. Então, essa é uma das principais características do verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo ama Jesus. Ele ama Jesus. O amor de Jesus o constrange. Isso é o que diferencia o verdadeiro salvo dos falsos convertidos. Os falsos convertidos,
ele até consegue cumprir algumas coisas externamente. Se você observar assim, ó, parece que está tudo certo. Mas ele não ama Jesus em seu coração. Não há esse amor. E por isso ele nunca se transforma. O relacionamento dele com Deus é algo mais formal. É algo mais externo. Sabe aquele teu vizinho que você só passa e dá? Você cumpre os protocolos. Se tiver que dar bom dia, você dá bom dia. Se tiver que dar boa noite, você dá boa noite. Se tiver que falar alguma coisa, você fala. Mas é tudo formal. Você não sabe realmente quem ele é. Se ele morrer, você não vai chorar. É um relacionamento formal. Muitos têm isso com Deus. E esses sim, esses podem se perder. Porque eles não são verdadeiro servo de Deus, porque eles não amam a Deus. Vocês querem se santificar, vocês querem se transformar, vocês precisam entender o amor de Deus na cruz de Cristo. Tudo começa, a vida cristã começa com o encontro com a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2: eu nada propus saber entre vós, exceto Cristo e este crucificado. O verdadeiro cristão, ele nasce de novo quando ele tem um encontro com a cruz. E a compreensão de que na cruz está o amor. Por isso que esse entendimento que os discípulos estavam tendo de não aceitar a morte era uma coisa muito superficial. Porque a morte de Cristo era o seu amor por eles. E nada poderia separá-los do seu amor. Então vocês viram que os 11, né, eles ficam fracos. Eles ficam tristes. Eles sofrem, eles ficam até escondidos, né? Quando Jesus ressuscita, eles estão todos escondidos numa casa lá, tudo trancado. Eles falam, vamos trancar tudo. Daqui a pouco Jesus aparece no meio que tranca, não impediu Jesus de entrar. Mas eles estavam trancados, com medo, mas nem isso separou-os do amor de Deus. Porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele entregou o seu próprio Filho, vendo e contemplando todos os seus pecados. Então, meus irmãos, como que nós temos a certeza que Deus nunca deixará de amar os seus filhos? Como nós temos a certeza que Deus nunca deixará de nos amar? Porque Ele nunca começou. Deus nunca começou a te amar. Porque Ele te ama eternamente. O amor dele por você não tem princípio. Aliás, esse é o significado bíblico da predestinação. Então, Paulo fala de predestinação aqui em Romanos 8. Quer ver? Vocês estão em Romanos 8 ainda? Ele fala sobre verso 30. E aos que predestinou, verso 30, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Ele também fala sobre isso em Efésios capítulo 1. Abre Efésios capítulo 1. Vai deixar bem claro essa relação aí com o amor. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, olha só. Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já nos amou. Eu quero entender o que esse negócio de predestinação que Paulo fala em Romanos, ele fala em Efésios, é muito simples. Entenda que Deus não começou a te amar agora. Tem gente que parece pensar nisso, ó, eu fiz uma coisa legal agora, então agora Deus vai me amar. Hoje eu fui obediente, então não fofoquei sobre ninguém, não fiquei bêbado,
não trair minha mulher, então Deus vai começar a me amar se eu ficar um tempo assim, vai começar a me amar. Não, meus irmãos. Vocês têm que entender que o amor de Deus pelos seus filhos é eterno. Então, a palavra pré quer dizer antes. Pré quer dizer antes. Antes do quê? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Gênesis 1, quando não havia tempo, não havia espaço, não havia nada, na mente eterna de Deus, você já estava lá. Você já estava nos pensamentos de Deus. E nos pensamentos de Deus, já havia um grande amor por você. Já havia um grande desejo para que você viesse a existir, para que você estivesse em comunhão. Você para pensar nesse amor eterno que Deus queria você. Ele queria ter comunhão com você. Antes de existir céu, antes de existir terra, antes de existir árvore, Deus ansiava por você. E aí entra o que na teologia nós chamamos de pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? O pacto da redenção significa, o Salmo 2 fala sobre isso, o livro de Isaías fala muito sobre isso, que significa que na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o perfeito amor, Deus é amor, o perfeito amor eterno, as três pessoas, eles fizeram um acordo entre si. E o acordo era, o Filho vai ser enviado para salvar João, para salvar Carlos, para salvar Maria, e o Espírito Santo vai ser enviado para conduzir essas pessoas até Jesus. Quando que Deus decidiu isso? Não tem um momento. É uma decisão eterna. Antes do tempo, antes do espaço. Se você entender isso, você vai entender a morte de Jesus. A morte de Jesus é o cumprimento na história, no tempo, no espaço desse amor eterno. E a gente aqui pequenininho, na eternidade acontecendo tudo isso. Acontecendo esse eterno acordo, e a gente aqui, será que Deus me ama? Será que Ele realmente me ama? Ninguém me ama. Meu irmão, Ele não só te ama, mas Ele te ama desde antes. É o que Paulo fala aqui, desde antes da fundação do mundo. Ele já estava planejando, ansiando por você antes de você existir. Jesus Cristo estava morrendo por você antes de você nascer e já contemplando os seus pecados. Deus é onisciente, para Ele não tem antes ou depois. Ele já contemplava os seus pecados. E ao contemplar os seus pecados, Ele disse, o meu amor por essa pessoa é tão grande que eu entrego o meu filho para que ela nunca me deixe. Eu entrego o meu filho para que ela possa estar comigo eternamente. Esse é o grau do amor de Deus por você. É isso que nós lemos em João capítulo 3. João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então preste atenção aí, ó, de tal maneira. O que essa expressão de tal maneira significa? Significa, está relacionado ao que ele falou sobre amor. Então ele fala, Deus amou. Mas qual é a quantidade desse amor? Qual é a natureza desse amor? É de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Novamente, o dar o Filho unigênito, ou seja, a morte de Jesus, é tratado como a manifestação, a revelação do amor eterno de Deus. Então, Deus nos ama eternamente, individualmente. Deixa eu te explicar como é que o Apocalipse explica isso, tá? Desculpe. Como é que o Apocalipse explica isso? Então, existe um costume
em algumas igrejas que muita gente não para muito para pensar assim, será que esse costume é correto ou não. Mas é o seguinte, quando você se converte, eles falam assim para você, ó, agora seu nome foi escrito no livro da vida. Né? Então é meio que como se tivesse um anjo, ele falou, ó, aquele ali se converteu, agora vai entrar o nome no livro da vida. O livro de Apocalipse contradiz essa ideia. Por quê? Porque o Apocalipse diz que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você nascer, o seu nome, você que ia ser salvo, você que foi salvo, já estava escrito no livro da vida. Bom, o que isso significa? Não tenho aquele entendimento superficial, achar que tem um caderninho literal. Isso é linguagem simbólica, tá? É uma linguagem simbólica. Mas o que esse símbolo significa? Quer ver? Pode abrir lá em... Abre o Apocalipse para a gente ver. Abra em Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler o capítulo 17, verso 8. Então, essa visão aí é uma visão da besta, que é uma das profecias do Apocalipse sobre a besta. Ele diz assim, ó, no verso 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, ainda que não é, ainda que é. Tá. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a besta, mas a besta é um inimigo do povo de Deus no Apocalipse. E veja que, entre parênteses, tá vendo que tem parênteses aí? Ele está explicando entre parênteses que só vai ser enganado pela besta aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, entendeu? Quem não tiver o nome escrito na vida da vida, esses vão ser enganados pela besta. Mas a pergunta é, quando que esse nome foi escrito lá? Ele diz que esse nome foi escrito lá quando? Desde a fundação do mundo. Então não é quando você se converte. Desde o princípio, seu nome já estava lá. Abre em Apocalipse capítulo 13. Vai falar também sobre isso. Só que aí, no capítulo 13, o livro da vida tem outro nome. Tem um nome mais completo no capítulo 13. O capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos... Ele está falando da besta aí, tá? Está falando da besta. E adoraram a besta todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Então ele está falando que só vai adorar a besta, na profecia, só vai adorar a besta quem não tem o nome escrito. Qual o nome do livro? O livro da vida do Cordeiro que foi morto. E quando que esse nome foi escrito lá? Desde a fundação do mundo já está lá. Por que é importante entender isso? Porque você tem que entender que o amor de Deus por nós, a sua igreja, o seu povo, os que creem, não é um amor genérico. Não é uma eleição, uma predestinação genérica. Você viu que tem o seu nome. O nome, o livro da vida, esse é o significado do livro da vida. Não é um livro literal, mas quer dizer que Deus te conhecia e te amava individualmente. É essa a ênfase de que o nome está escrito. Não é um amor genérico. Como assim amor genérico? Vamos pensar que é amor genérico. Às vezes as pessoas pensam assim, ó. Ah, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Ou eu amo o Campo Bom. Eu amo o Rio Grande do Sul. Tem alguém que ama o Rio Grande do Sul aqui? Levanta a mão. Ó, minha esposa, eu sei com certeza levantou, que ela gosta de dizer que ela... Ó, a Sil levantou. Levantou, Kedna? Não? Eu tô achando que tem poucos aqui amando, ó. Mas vamos lá. Minha esposa Simone
Sil, levantaram a mão aí. Quando vocês levantaram, eu amo o Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que vocês não ficam pensando assim, eu morro de paixão por todo mundo que vive aqui, você nem conhece todo mundo. Então é um amor genérico. Porque se for olhar para algumas figuras, você vai falar, o amor eterno de Deus por nós não é genérico dessa forma. O que o livro da vida mostra? Que existe um amor individual. É o seu nome que está lá. É a sua individualidade. É você, com todos os seus defeitos, com toda a sua virtude, você é o objeto do amor de Deus. Então vamos voltar para Mateus 17. Então, tudo isso que eu falei sobre o amor de Deus por nós, é por isso que os discípulos estavam se entristecendo tanto. É por isso que eles estavam desesperados, porque eles não estavam olhando para a morte de Jesus com a perspectiva correta. Eles estavam olhando como se fosse a morte de mais uma pessoa que morreria e que seria triste. Eles não estavam entendendo a morte de Jesus sob a perspectiva do amor de Deus, o amor eterno, que é a perspectiva que Isaías mostra, que é a perspectiva que os Salmos mostram. Eu quero deixar claro para vocês que ser cristão se resume nisso. Nós nascemos e nós vivemos a partir da cruz de Cristo. É paradoxal. Jesus morreu para que nós vivêssemos. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Ou seja, na cruz, que é o lugar da morte, Jesus vem ao encontro da nossa morte, ele vem ao encontro dos nossos pecados e nos dá vida. Eles não estavam enxergando desta forma. E aí a última coisa que eu vou mostrar para vocês nesse texto é que tem algo muito interessante sobre a forma que Deus faz o milagre por Pedro para enfatizar essa individualidade. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que Deus nos amou individualmente. Ele conhecia você, ele sabia como você era, ele sabia o que você tinha de defeito, ele te amou individualmente. E olha o que Jesus faz em seu milagre que revela essa faceta individual. Primeiro, ele faz Pedro lembrar que ele é onisciente. Que Pedro entra na porta, Jesus já começa a puxar o assunto, ele já sabe o que está acontecendo. Então ele mostra para Pedro que ele é onisciente. Mas além disso, na hora de fazer o milagre, como que Deus faz o milagre? Qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador. Então ele faz o milagre dentro da individualidade de quem Pedro é, da sua identidade, a sua profissão. Ele fala, Pedro, vai lá, para você saber que eu sou Deus, que eu sou Senhor, que eu te amo. Vai lá e pesca. É interessante que a pesca sempre está presente na vida de Pedro, e os grandes momentos da vida de Pedro com Jesus é com pesca. Primeiro, quando Jesus chamou Pedro para ser apóstolo, ele estava pescando, ele fez o milagre da pesca. Quando depois que Jesus morreu, Pedro estava triste, naquele contexto, e aí tem um momento que Jesus aparece para Pedro, para restaurar Pedro, João 21, para restaurar Pedro. Qual o momento que Jesus aparece para Pedro? Quando Pedro está pescando. Então isso mostra que Deus vai ao nosso encontro onde nós estamos, naquilo que é a nossa identidade. Isso mostra também que os milagres de Deus, eles incluem meios. Então tem gente que acha que Deus só está no negócio se for alguma coisa assim, eu pedi, estou passando necessidade, então vai ter que cair dinheiro do céu. Então vai começar a chover dinheiro aqui. Não, Deus usa o nosso emprego. Então pense que Deus usou o trabalho de Pedro, a pesca, e foi ali que Deus operou o milagre.
Então, não fique achando que milagre é só se surgir do nada. Embora a gente sabe que se Deus quiser fazer surgir do nada, ele também faz. Mas Deus, com frequência, usa os meios. Então, olhe... Qual é a sua profissão? Qual é o seu emprego? É ali que muitas vezes Deus vai se encontrar contigo. É ali que Deus vai fazer muita coisa acontecer, naquilo que é a sua vocação. Naquilo que você faz no dia a dia. É ali que Deus vai atuar muitas vezes. Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu estou nesse emprego aqui, eu tenho essa profissão, mas não dá tanta coisa assim, eu não consigo vencer. Não, se Deus quer que você vença e que você consiga ali, pode ser qualquer tipo de profissão. Porque você viu, quando Jesus quis, ele botou a moeda na boca do peixe. Que é o que Pedro fazia, pescava. Então, na pesca, ele fez por Pedro. Na sua profissão também, aonde você está, não interessa o que é. Jesus, ele é onipotente. Ele pode fazer surgir muitas coisas ali. Então, existe o princípio aí que Deus ele atua nas coisas também convencionais do dia a dia. Às vezes a gente quer só em momentos espetaculares. Tem que ter algo diferente para ter. Não, Deus ele atua muito nas coisas comuns do dia a dia. Naquele seu trabalho do dia a dia, na convivência com a sua família no dia a dia. Às vezes alguma coisa comum, você é edificado, você é abençoado no dia a dia. E muitos cristãos, eles acham que só se tiver algo incrível acontecendo, se vier o pregador tal, se vier acontecer isso, acontecer... Às vezes Deus age, às vezes com pessoas até que você não valoriza tanto no dia a dia. Tem alguém que você dava só bom dia, boa noite, daqui a pouco essa pessoa se torna importante. Porque Deus decide usar aquela pessoa. Então lembre-se, Pedro era só um pescador e Jesus falou, vai lá pescar mais uma vez. Vai lá pescar mais uma vez. Porque eu vou prover para você aonde é a sua profissão. E a última coisa que eu quero falar dentro desse tópico é a relação de Jesus com Pedro começou na pesca e depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu e ele realizou o mesmo milagre da pesca. É bem interessante isso, que o milagre da pesca acontece 2 vezes. E foi assim que Pedro encontrou com Jesus ressuscitado. É como se Jesus dissesse, sou eu estou de volta e eu estou fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes. E assim Pedro foi restaurado de sua negação a Cristo. Quando Jesus repetiu o milagre, mais uma vez. Imagina a emoção de Pedro. Depois daquela tristeza da morte de Jesus. Jesus aparece. Ele repete o milagre. E mais uma vez, as redes ficam pesadas. E Jesus diz, sou eu de novo. Eu voltei. Meu grande amigo, o apóstolo Pedro, que eu amei desde antes da fundação do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pelo seu amor eterno. Obrigado porque mesmo Jesus sendo Deus, ele veio até essa terra e viveu como homem. Ele não tinha a obrigação de nascer na manjedoura, mas ele nasceu. Ele não tinha a obrigação de pagar impostos, porque ele é Deus, mas ele pagou. Ele não tinha obrigação de morrer nem de sofrer, mas ele escolheu morrer e sofrer, porque ele nos amou. Obrigado, Deus, por esse grande amor. Que nós venhamos ser constrangidos por esse amor, a nos arrependermos de nossos pecados e aceitarmos e recebermos tudo que Cristo comprou por nós na cruz. Obrigado, Deus, pela cruz. Que nós venhamos olhar para ela sempre com o olhar correto, de que é a manifestação do teu amor. Graças te damos. Amém.